terrível, extremo. Eles não estavam longe de Deus. Nenhum deles estava longe de Deus. Então precisamos entender que, independente da sua condição espiritual, você ainda pode enfrentar momentos da profunda tristeza. Ou, como alguns dizem, a noite escura da alma. O momento que vem, amado, pode talvez você esteja até no seu melhor momento. Chega aquela situação inesperada. Lógico que eu acredito grande maioria dos momentos tem os seus sinais. Mas chega do momento que você não suporta. Você ainda pode enfrentar momentos de profunda tristeza. Um aperto no peito, sem explicação, um cansaço na alma. Isso não significa falta de fé. Significa que você é humano. O Espírito Santo não nos torna insensíveis à dor, mas nos sustenta dentro dela. Então a fé não nega a dor. Ela nos ensina a atravessá-la. Deus é um pai, irmãos, que quando ele vê um filho numa situação sensível, delicada, ele fica do lado, mas ele deixa ele passar para que aquela situação sensível e delicada gere nele resposta. Ou crie nele uma força, ou prepare ele para algo maior. Os seres humanos, muitas vezes, é aquele pai que não deixa o filho correr porque pode cair. Eu sou um pouco assim, né? Eu sou um pouco protetor. Você não deixa a criança fazer isso ou aquilo porque você tem receio de tudo. E o mundo é mau. E hoje em dia, principalmente, é terrível. Muitas coisas podem acontecer. Mas lembre-se, nós não estaremos perto dos nossos filhos todo o tempo. Temos que confiar no Senhor. Que depender de nós, vamos fazer. Porém, temos que confiar no Senhor, irmãos. Alguém cheio do Espírito Santo pode sim passar por depressão. Porém, não precisa enfrentar isso sozinho. Deus usa meios como cuidado emocional, aconselhamento e até tratamento médico para restaurar seus filhos. Agora, amados, o que é depressão? O que é depressão? Depressão, ela não é apenas uma tristeza. Alguém aqui já ficou triste? Todo mundo fica triste. Não significa que você esteja com depressão por estar triste, viu, irmãos? Mas ela não é apenas tristeza. Todos nós ficamos tristes em algum momento, em alguma situação. Mas isso passa. A depressão não. Ela permanece ali. Aquela tristeza. Depressão é uma tristeza profunda, persistente, involuntária, que paralisa a vida. É quando a pessoa entra em um estado de desânimo constante, falta de energia, dificuldade para levantar, até para coisas simples, lavar uma louça, pegar algo, não quer. Perda de interesse, de ir ao culto, de ler a palavra, de orar, de conversar, de fazer coisas mínimas. Dificuldade para tomar decisões. Pergunta coisa, eu não sei, não quero, não sei, não posso.
perda de esperança. Ou seja, para a pessoa que está no estado de depressão, aquele momento é o fim. É o fim. É como se a vida perdesse o sentido. O mundo fica cinza, como disse a minha esposa. Então, o Salmo 42:3 diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Isso é forte, né, irmãos? Não é apenas chorar, irmãos. É viver se alimentando da dor. Por que eu estou dizendo isso, detalhando? Porque eu quero que os irmãos entendam. Porque, infelizmente, entre nós cristãos, não exclusivamente aqui, as pessoas são insensíveis para quem está com depressão. A palavra utilizada é frescura. Bom, isso é muito forte. Eu vou chamar isso de desamor. Vou chamar isso de desamor. Quem diz que uma pessoa que está numa situação de depressão é frescura, está faltando amor. Falta de respeito também pela pessoa, pela dor do outro. Até que um dia a pessoa venha, não é o que queremos, passa por uma depressão e vai entender o que é uma depressão. O irmão Glênio Paranaguá era esse, né? Tratava, psicólogo, experiente, tratou tanto sobre depressão, falou tantas coisas. E depois que ele passou por uma severa, ele se arrependeu de muitas coisas que ele tinha dito. Ele teve que ir para psiquiatra, irmãos. Resistiu, mas os familiares você tem que ir, os irmãos mais próximos você tem que ir, para ficar numa situação dessa. E o que acontece quando a pessoa numa situação, na posição que ele é, passar por isso, é o quê? Esconder. Fazer tipo. Mas só que não dá para fazer tipo você estando com depressão. A máscara cai cedo, irmãos, e cai logo. Ninguém há que cuide, Salmo 142:4. Só a parte dele. Ninguém há que cuide da minha alma. Olha a situação de Davi. Ninguém há que cuide da minha alma. Sensação de abandono. Sensação de solidão. Você pode estar rodeado de pessoas, mas se sente só. Sensação de que é invisível. Uma invisibilidade. As pessoas não te percebem. Entende? E tem algo muito importante aqui, irmãos. Muitas vezes a pessoa nem sabe explicar o que está sentindo. Nem sabe dizer o que você tem, não sei. Por que você está chorando? Não sei. Ela geralmente diz assim, não estou bem. Então, irmãos, ao descrever o que é uma depressão, lógico que tem termos mais técnicos, porém, nosso objetivo não é se aprofundar nesse tema mais técnico, mas ser mais simples, mais singelo, de uma forma mais clara, mais objetiva. Ao explicar isso, vamos identificar a depressão? Já foi dito palavras semelhantes, mas para você entender. Sinais. Tristeza constante. Você tem que se fazer, botar diante do Senhor. Senhor, me ajuda a identificar-me em mim mesmo ou em outras pessoas mais próximas de mim. Porque o mundo, irmãos, é um acusador. Só aponta, só acusa, só maltrata. Ou quando vai consola de uma forma que não trata. As pessoas que não é especialista nisso, como um psicólogo, um psiquiatra,
Pessoas comuns. Ou é frescura, ou maltrata, ou trata como se fosse, não, dá uma garrafa com açúcar aqui, para se acalmar. Tristeza constante. Cansaço extremo. Insônia. Ou sono excessivo. Tem muitas coisas que podem nos ajudar, porém, dormir pouco pode contribuir para que você venha ter uma depressão. Você sabia disso? Dormir pouco. Não falar sobre problemas que você tem, abrir o coração para alguém de sua confiança, pode contribuir para isso também, porque ele vai acumulando no seu coração. Nós não fomos feitos para isso. O Senhor descia à tardezinha para conversar com Adão, irmãos. Relacionamento. Nós somos feitos para nos relacionar uns com os outros. Pensamentos negativos, se deteriorando, se autodegladiando, se detonando, não presto, não vai dar certo, eu não sirvo para isso. Sensação de inutilidade. Você vai chegar e você, não vou nem chegar porque eu não vou saber, eu vou atrapalhar. Ou quando chamam, você se abstém, não, por favor, não quero participar. Não é porque você quer ser, você acha assim, não, eu não quero nem estar perto, não, porque você se sente inútil. Isolamento. Não sai, fica em casa, direto isolado. Pessoa que não tem relacionamento com ninguém. Perda de interesse pela vida. Porque muitas vezes a pessoa tem um suicida e tem a pessoa que fica pedindo para morrer. Quem foi que pediu para morrer, irmãos? Aquele rapaz que entrou dentro do peixe foi Jonas. Elias pediu para morrer. Eu não quero tirar a minha própria vida, porque eu sou cristão. Mas se eu tiro a minha vida, me leva, isso é um tipo de suicida. Entende, irmãos? Pedir para morrer, porque não aguenta mais. Mas por ser cristão, não consegue cometer o ato e pede para morrer. Perda de interesse pela vida. Não significa dizer que se você tem algum desses sintomas, você esteja em depressão, tá, irmãos? Não é isso que eu estou dizendo. Mas são coisas, esses sinais, que podem lhe ajudar, tanto com você, como com uma pessoa mais próxima de você. Em alguns casos, a pessoa continua sorrindo, está tudo de boa perto de você, uma pessoa alegre, sorrindo, continua funcionando, tudo direitinho, fazendo tudo, continua vindo aos cultos, mas por dentro está destruída. É só uma máscara, é só uma capa. Isso é o que a psicologia chama de depressão silenciosa. E quando a pessoa fica fazendo essa encenação, ela está indo contra ela mesma, entende? Se forçando a aparentar algo, isso é terrível. Quando vem, irmãos, é pesado. Só remédios fortíssimos para tirar e olhe lá. Então, não existe uma única causa, né? Porque, como eu disse, nós somos corpo, alma e espírito. Como está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós lemos no culto passado, né? A depressão pode vir de várias formas. Como a gente é corpo, alma e espírito, forma física, ela vem como doenças. Alterações hormonais. Problemas na tireoide. Alterações químicas no cérebro, como serotonina. O uso de medicamentos hipocondríacos. Tem certos medicamentos que podem gerar isso. Pode dar alucinações. Cansaço extremo. Físico.
Causas emocionais é perdas. Você perdeu um ente querido, perdeu o emprego que tanto se esforçou para conseguir, aí você perde. Você lembra na época que teve aquela, eu acho que foi na época do Collor, que muitas pessoas perderam emprego, o Banco do Brasil, né? Pessoas se suicidaram. Tinha aquele cargo há muito tempo, diretores. Aí a pessoa perde um emprego, perde um namoro. Tem uma pessoa conhecida minha que perdeu, separou do namorado. Tá uma depressão terrível. Tomando medicação e tudo. Traumas. Foi abandonado quando criança. Porque para o mundo, um feto é só um feto. Mas para a palavra de Deus, é vida. Germinou limão. Fez o beta-HCG. Está grávida, a pessoa está viva. É uma vida. É um embrião, é uma vida. E a pessoa, quando é rejeitada no ventre, e quando, no caso, é abandonada em hospital, aquela pessoa tem transtornos de abandono. E por muitas vezes passa a vida toda com depressão. É terrível, terrível. São traumas. Traumas de relacionamentos abusivos, abusos. A pessoa é criancinha, tem abusos, né, com o familiar, abusa aquela criança, mexe naquela criança de forma indevida. Geram traumas. Ou leva ela a uma promiscuidade extrema, quando cresce, ou uma recalcada, ninguém toca. São traumas. Abandono, frustrações profundas. Esperava algo, aconteceu algo, aí se frustra, porque é muito introspectivo, muito para dentro. Então tudo dói muito. Porque não trata. Não deixa Deus tocar um pouco mais a fundo. Quando toca, aquilo ali às vezes não deixa ir. Quando você vai tentar mexer um pouquinho mais, aí está inflamado, a alma está dolorida demais, a pessoa vai se escondendo até entrar numa situação pior. Excesso de pressão, né? Trabalho, estudo, vestibular, sabe? É algo que pressiona você, excessivo. Dependendo do jeito da pessoa, da sua característica, a pessoa entra em uma ansiedade extrema, de repente, quando vê, você está caindo em depressão. Esse Enem aí, irmãos, é uma loucura na vida desses adolescentes. É uma pressão terrível. Eu estava vendo uns vídeos, uns que chegavam faltando 5 minutos, depois de 5 minutos o portão fechado do Enem, um choro desesperado batendo no portão. Deixa eu entrar, pelo amor de Deus, foi só 5 minutos. Como se fosse assim, acabou a minha vida. Então, dores não tratadas, né? Permanecem lá na alma. Pensamento, a pessoa começa a pensar assim, eu não presto, nada dá certo para mim. Assim como pensa em sua alma, assim é. Nada vai mudar. Sempre foi assim. Então isso alimenta a depressão. Tinha um dos itens desse estudo, da mensagem, é a culpa. Como agora a gente vai poder entrar, mas tem um dos itens de depressão que é a culpa. No Salmo 32, no seu versículo, ele fala assim, ó, enquanto calei meus pecados, né, envelhecer os meus ossos. É o 32, eu não sei o versículo, desculpa. É Salmo 52? Hã? 51? É o 3? Leia aí, por favor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Salmo 32:3. 32:3. Salmo 32:3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus olhos, em gemidos constantes todos os dias. Culpa não tratada pesa na alma. Guarde isso. Nem toda depressão é pecado, tá, irmãos? A pessoa logo, está em pecado. Mas o pecado, ele pode aprofundar o sofrimento.
A Bíblia ela não usa essa palavra assim, depressão, né? Mas descreve claramente essas experiências, muito clara. Por exemplo, Elias, né, como já falei, ele pediu a morte. Davi falou da alma batida, Jeremias lamentou profundamente, nas lamentações de Jeremias, né? As lamentações. Jonas pediu para morrer. Jó desejou não ter nascido. Paulo disse que teve uma situação que foi além das suas forças. Jesus disse: minha alma está triste até a morte. Isso nos ensina algo poderoso, irmãos. Fé não nos torna imunes à dor. Agora vamos olhar para Elias um pouquinho. Você vê que lá em 1 Reis 19 tem um episódio de Elias e os profetas, né? Não é isso? Deixa eu abrir aqui. Obrigado. Não, pega ali, bota. Obrigado. Primeira Reis 19. Versículo 1 fala que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Aquela situação que nós já conhecemos. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois Elias levantou-se e foi para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passa o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçavam as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada, e eu fiquei só, procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissim, ungirás a rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel a Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada, Israel, Jeú matará. Quem escapar a espada, Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos
os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. Amém, irmãos? Grande profeta Elias, homem de Deus. Irmãos, o que nós podemos observar aqui? Elias estava esgotado. Esgotado. Elias estava com medo. Sozinho. Se sentia sozinho. Ele estava sem esperança. Ele disse: Senhor, tira a minha vida. Mas veja como o Senhor tratou Elias, irmãos. O negócio é esse, rapaz. Tá ficando doido? Sai daí, ó. Pra cá. Vai lá para essa mulher e fale isso, isso, isso. Deus mandou ele falar com ela, Deus mandou ele sair assim, dessa forma. Olha como Deus tratou Elias. Deus tratou primeiramente o físico de Elias. Ele estava exausto. Se não estou enganado, eram 450 profetas e tinha mais 400. Depois você vê a história. Foram questão de 850 pessoas. Elias estava exausto. Exausto. Cansado. Então, o que foi que Deus fez? Ele deixou Elias dormir. Descansar. Hoje em dia, nós dormimos muito pouco. Nós temos que descansar. A Bíblia diz: em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Salmo 4, né, irmãos? Versículo 8, eu acho. Antes de falar, Deus cuidou do corpo de Elias. Tem gente que precisa orar, mas também precisa descansar. Deus tratou o emocional de Elias. Deus perguntou: Elias, o que está fazendo aqui? Deus ouviu. Você vê que Elias fala duas vezes a mesma coisa, né? Veja que as pessoas vão a psicólogo. Para quê? Para serem ouvidas. Isso é profundo, irmãos. Ouvir é parte da cura. Deus tratou o espiritual, Deus se revelou não no vento, não no terremoto, mas em uma voz suave. Deus não grita com quem está ferido, irmãos. Olha, vai pegando aí. Nosso Deus é o maior exemplo de todos. Ele não grita com quem está ferido. Ele não diz que é frescura. E Deus restaurou o propósito. Deus deu direção a Elias novamente. A depressão diz: acabou, não sirvo para nada, meu Deus do céu, ela vai me achar, vai me matar. Jezabel, né? Mas Deus diz: ainda há um propósito. Eu tenho um propósito na tua vida. Agora olhe para Jesus, irmãos. Contemple Jesus. Ele disse assim, o Senhor Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. No Getsemane. Ele entrou em angústia profunda. O Senhor, ele sabe o que é ter dor, sentir dor. Ele não é indiferente a uma dor humana, ele conhece. Ele sabe o que é padecer. Tem uma partezinha em Hebreus 4,15, assim, ele se compadece. Hebreus 4,15, ele se compadece. Você, irmãos, quando ora, não ora a um Deus distante, é um Deus de perto. É um Deus sensível, que conhece a sua dor, que sabe o que você está passando. Ele te entende.
Quando a minha esposa estava com quadro de depressão, que eu presenciei, porque ela teve outros quadros de depressões. Na adolescência, ela teve um que ela tentou tirar a vida dela. E ela só não morreu porque o Senhor não quis. Ela está aqui hoje porque o Senhor quer que ela esteja aqui hoje. Quem decidiu isso foi o Senhor. Ela chegou a fins realmente a tomar medicamento demasiados para tirar a vida. No dia do aniversário. Veneno, perdão. Foi veneno. E o Senhor não deixou ela morrer. Ela podia ter morrido. Como muitos morrem nesse exato momento, tirando a própria vida. É forte, é sensível, irmãos, mas é a verdade. Outra feita, quando ela ia cortar os pulsos, o Senhor enviou um amigo dela, Jailson. De última hora, ela disse: Senhor, se tu existe, me ajuda. Deus enviou um ímpio, uma pessoa que não teme a Deus. Relações íntimas que ele tinha promíscuas, foi lá e impediu dela cortar os pulsos. Outra feita, planejamos bastante. Nosso casamento foi debaixo de oração. Os irmãos, muitos aqui participaram. Nossa filha, o planejamento do nascimento dela foi debaixo de oração. Foi no tempo de Deus. Porém, quando ela veio, a Daniela teve depressão pós-parto. Karine e Dani, que estavam bem próximas, sabem muito bem o que foi. A Eva, o Daniel, foram instrumentos de Deus que o Senhor usou para nos ajudar. O Walter, a Cris, o Romeu. O Romeu veio, foi visitar, o Walter levou. O Daniel estava no fundo de uma rede. E ele disse: não ore para a dor passar. Ore para Deus te revelar o que Ele quer com essa situação. Primeira coisa que a gente faz, irmão, Senhor, me tira essas coisas, me tira a minha vida, muda isso, não aguento mais. O que é que tu queres, Senhor? O que é que tu queres com isso? O que é que tu quer com essa situação, Senhor? Não aguento mais. O que é que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? E o Senhor tratou, revelou e direcionou. Fez ela descansar, ouviu ela e deu direção. Não peça para tirar, peça para orientar. O que é que tu queres com isso, Senhor? O tratamento de Deus, irmãos. O tratamento com Elias foi o mesmo com a Daniele, foi o mesmo com a Cristina, foi o mesmo com fulano, foi o mesmo com ciclano. E pode ser o mesmo com você, se caso vier acontecer. Não é o nosso desejo, mas ninguém está imune a isso. Por isso, nós devemos tratar essa situação como algo sério. Deus pode usar vários meios. O meio espiritual, oração, palavra, presença de Deus. Emocional, conversar, ouvidos. Pode usar uma pessoa para ouvir você. Lembre-se, nós sempre temos que ter a sensibilidade de procurar pessoas mais maduras, pessoas de nossa confiança, irmãos. Pessoas que se importam, que têm uma história com você, que você sabe que é uma pessoa, um cristão genuíno. Né? Meios físicos, descanso, cuidado com o corpo. E profissional, irmãos. Pode chegar um momento que você tem que ir a um médico. Tem que ir a um psicólogo, tem que ir a um psiquiatra, tem que tomar medicação. Se for necessário, você tem que fazer isso. Então, o papel da igreja, o nosso papel, irmãos, não deve ser julgar,
Nosso papel não é julgar, não é apontar. Você está passando por isso, por aquilo. E nós somos pequenos, poucos entre nós conhecemos a vida dos irmãos em detalhes. Se caso acontecer uma situação dessa comigo, não chegue a mim, aponte, bote o dedo lá no carnegão. Não, calma, irmãos. Nós não estamos aqui para julgar, para acusar, para simplificar. Isso é besteira. Sabe, isso é besteira. Para ignorar. O Senhor está entre aqueles que nos ajudam. A igreja deve ouvir, acolher, ouvir a pessoa ferida. Só ouvir, às vezes é só ouvir. Acolher, orar, caminhar junto. Veja o que está em Gálatas 2,6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homens. Esse tipo que me parecia ter alguma coisa, nada me acrescenta. Não é isso, não, irmãos. Está errado. Perdão, irmãos, é Gálatas 6. Desculpa, tá, irmãos? Gálatas 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. 6:2. Perdão, irmãos. Levai as cargas. Não tem coisas, irmãos, que nós temos que ajudar uns aos outros. Tem cargas que é sua, somente sua, que você tem que levar. Mas tem cargas que você não aguenta, você vai precisar de alguém. Conclusão, né, irmãos? Encerrando aqui. Talvez hoje você esteja cansado. Talvez você esteja cansado, abatido, sem força, desanimado. Talvez você nem consiga orar direito. Mas ouça isso. Deus não exige força de quem está ferido. Ele oferece cuidado. Salmo 147:3 diz: Ele sara os quebrantados de coração. Ele sara os quebrantados de coração. A depressão diz: acabou. Mas Deus diz: eu ainda estou aqui. Eu não te abandonarei, eu estou cuidando de você. Vou falar isso, eu nem pedi permissão à irmã, mas eu me lembro quando a Cris estava passando uma situação muito difícil, algo que eu ficava admirado no Senhor, sabe? A irmã sempre estava entre nós. Uma luta muito grande, mas ela sempre estava conosco. Fazia questão de reunir. Isso foi algo, para quem está numa situação de uma ansiedade, depressão, uma força descomunal. Com certeza foi o Senhor que sustentou, com certeza. Com certeza, irmão. Não é coisa humana, entendeu? É sobrenatural. Foi o Senhor que sustentou cada passo. Foi cerca de 1 ano, mais ou menos, passando por uma situação bem difícil. E o Senhor sustentou, dando graça, alimentando, né? Dando a palavra, trazendo. Isso é coisa, irmão, para a gente... É testemunho para a gente nos alegrar que Deus é um Deus de perto. Não é historinha, não é invenção. É um Deus de perto. Escute essa frase e eu concluo com ela. A depressão pode visitar a alma, mas não pode vencer um coração que, mesmo ferido, ainda é sustentado por Deus. O Senhor é contigo. O Senhor disse: eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te abandonar. Eu estarei contigo todos os dias. Palavras do Senhor. Amém. Amado Jesus, obrigado, Senhor.
Você é um Deus maravilhoso, Deus de perto, Deus de cuidado, Deus de misericórdia, que conhece nossas limitações, que sabe nossas lutas, que sabe os nossos medos, os nossos receios, tudo aquilo que muitas vezes, Senhor Deus, nós não conseguimos resolver, agir, mudar. O Senhor, com grande, longo ânimo que tem, Senhor, vai se aproximando, vai tratando, vai nos aliviando, vai nos ajustando, vai nos disciplinando, vai nos corrigindo, vai nos tratando, para que nós possamos estar semelhante ao Teu Filho Jesus. Cada passo, de degrau em degrau, de glória em glória. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Amado Senhor, muito obrigado. E tudo que foi dito aqui, Senhor, se vem de Ti, que seja guardado no coração dos meus irmãos. Aquilo que veio do homem, Senhor, pode, por favor, em nome de Jesus, excluir para a honra e glória do Teu nome. Amém.